Oi, pessoal, estou aqui com a Lilian Trivigno, assistente social e um monte de outras coisas que você vai conhecer daqui a pouquinho do Instituto SOS Maria Bonita para conversar com vocês. Então, aguenta aí, segura aí. Pessoal, estou aqui com a Lilian, manda um beijo pro povo, Lilian. E a Lilian vai falar pra gente, vai contar pra gente sobre essa iniciativa que ela teve junto com outras mulheres de estar montando, estruturando o Instituto SOS Maria Bonita. Então, primeiro, Lilian, quem é a Lilian, né? Conta um pouquinho da Lilian pra gente conhecer primeiro a mulher que é a Lilian, né? E tudo que ela faz. Poxa, a Lília é uma mulher. Vou falar um pouco da minha qualificação profissional, né, que eu Sim. acho que é importante. Né? Eu sou formada em. Minha primeira formação foi em Direito, né? Uhum. Eu me formei em Direito pela Universidade de São Marcos, aqui no Ipiranga. Depois eu segui a carreira, né? Achei que era o que eu queria, mas enfim, como a vida tem sabores, existem acontecimentos, ciclos da vida, tive fatores intempestivos que me levou a desistir disso, né? Uhum. Ainda tenho uma coisa marcada aqui de cunho pessoal, por não ter seguido isso, mas enfim, mas a vida me apareceu outras oportunidades. E aí eu conheci o serviço social, achando que fazer serviço social era voluntariado, né? Muitas pessoas falavam para mim, olha, pede pra Lili. Pede pra Lili que ela faz isso. Pede pra Lili que ela faz aquilo. Aí um Já dia eu estava no já sangue, tava né? no sangue. Aí um dia eu me irritei e falei, poxa, já que eu faço caridade, né? Olha a percepção que eu tinha naquela época. Então eu vou fazer algo que eu brinquei, né? Eu faço caridade, mas eu meto carimbaço, né? Foi a brincadeira que Uhum. eu fiz. E aí fui buscar o serviço social. Do serviço social não parei mais. Aí fui buscar especializações. Fiz o mestrado, o último mestrado na PUC em São Paulo, e assim fui, e outras formações, até por conta de que eu fui convidada para ser professora universitária, por conta do mestrado, e você sabe, quando a gente é professora, a gente vai ganhando outros cursos, bolsas, e aí a gente vai estudando, e Uhum. aí continuo ainda nesse processo até hoje, porque a gente precisa estar atualizado, né? Sim, na verdade você acaba unindo um pouco, né? Você pega o Exatamente. conhecimento jurídico, né, que é o Sim, respaldo, que eu toda a respaldo, estrutura, e com o exatamente. social, que é colocar. Exatamente. Porque a faculdade de Direito, ela é uma faculdade de Direito, ela não é uma faculdade de Justiça, né? Então a É, gente, unindo o social com o direito, a gente consegue fazer uma coisa um pouco sim, mais sim, justa né? para as pessoas. Eu acho que foi até mais fácil no desenrolar da minha vida profissional. Então é isso, Lilian profissional é isso, eu continuo estudando, eu continuo buscando, porque eu gosto, eu curto, né? Lilian como mulher é um desafio, né? É, Ser tá aí mulher. pra. Ler com mulher, aí já tá aí pra jogo. Ah, tá pra jogo, é verdade. Pra jogo, que eu tô dizendo é que é pra topar um monte de coisa, vai nas ações com a Exatamente, gente. Uma hora ela tá exatamente. palhaça, outra hora ela tá É brincando, verdade. né? Mas por trás dessa pessoa que brinca, tudo, às vezes isso é uma coisa que acontece também comigo. A gente fala de coisa séria, né, de projeto, a gente tenta trazer um bom humor, uma leveza, porque a vida já é pesada, né? E você Sim. também acaba trazendo isso, né? Você acaba fazendo, assim, você vê a Lilian tá sempre rindo, a Lilian tá sempre feliz, mas não é bem assim, né? Não, olha, você sabe, Péricles, que isso é uma característica muito engraçada, né? Eu vou no salão de cabeleireiro e as meninas, chegou ela, né? Uhum, Desde mais jovem, onde eu trabalhava, a pessoa falava, nossa, eu sempre tive essa característica. A priori, as pessoas não vão com a minha cara muito, mas depois acaba me conhecendo e depois também eu acabo acho, me familiarizando com o espaço e as pessoas falam, nossa, mas senti sua falta porque você alegra, você traz isso. E eu percebo isso uhum, nas pessoas porque conforme eu vou me envolvendo com essas pessoas, elas vão falando, uhum. poxa, você é alegre, você traz energia, né? Mas a gente não é 100% assim, Ah, entendeu? Eu acho que, assim, quando eu levanto da cama, eu preciso ser o meu melhor. As pessoas não têm nada a ver com os meus problemas, com as minhas dificuldades, com os meus sentimentos, né? Por mais que eu dou risada o tempo todo, eu brinco, eu também me sinto solitária, sim. eu também sinto solidão, eu também tenho os meus momentos internos, né, de crise, vai, vou falar É. um nome, né, que eu tô aprendendo, que acho que tô achando chiquetoso, de crise existencial, eu também tenho muito isso comigo, eu também tenho os meus, né, esses gaps, assim, para poder trabalhar, mas as pessoas que estão do meu lado não tem nada a ver com isso, né. Eu me frustrei muito, antigamente eu falava muito mais, hoje eu sou falastrona, ainda falo pra caramba, mas antigamente eu falava muito mais dos meus sentimentos. Hoje, esses meus sentimentos eu seguro um pouco mais, então eu tento ser aquela realmente que Uhum. reporta alegria, que vai conversar com as pessoas. Porque quando eu vou fazer uma palestra ou quando eu tô nesse mundão aí andando afora, eu comecei a perceber o quanto as pessoas me chegam até a minha pessoa e se abrem coisas que eu fico imaginando assim, poxa,
será que eu sou essa pessoa que a pessoa está enxergando e se abrindo comigo? Quando eu começo a ouvir, eu começo a ouvir as pessoas, eu acho isso, nossa, de grande valia, acho super importante que as pessoas começam a falar isso pra mim, mas às vezes eu paro pra me colocar que até eu tô naquele ciclo, sabe, Péricles? Uhum. Até eu tô vivenciando aquele ciclo e ouvindo aquela pessoa ouvir da minha voz, da minha boca, né, do meu sentimento, como se fosse eu fosse transformar a vida da pessoa. E às vezes eu olho, poxa, né, eu sou tudo isso mesmo, né? Isso mexe comigo, A sabe? gente, a gente passa a nossa humanidade, né? Então É, acaba acontecendo isso mesmo. isso é muito, muito interessante. Essa é a Lilia. É um pouco. E agora, Lili, queria que você comentasse um pouquinho mais sobre o Instituto SOS Maria Bonita. Como é que surgiu, para qual que é o propósito, meta, missões, ou seja, como é que você visualizou isso? Por que de tudo isso? Então, Péricles, eu acho assim, quando eu converso com as pessoas, acho que todo mundo passou por um tipo de violência. Uma violência psicológica, uma violência doméstica, né? A física, enfim, todos os tipos de violência. Já no meu ambiente de trabalho, isso é forte, é marcante quando eu faço atendimento, quando eu faço acolhimento da área social. Assistência, né? A gente É, acaba atendendo as pessoas do jeito que elas exatamente. são, né? É, Entra na casa das pessoas, na vida exatamente, delas, na né? vida das pessoas. Então, assim, eu tive muito, eu comecei a ter muito esse tipo de atendimento, né? Mulheres que sofrem, mulheres que vivenciaram isso, e eu comecei, sabe, me ver naquelas situações. Não que eu sofri violência física, mas, de uma certa forma, eu já sofri muita violência psicológica, É, por mais que a gente tenha essa mente aberta. Quando eu falo violência psicológica, Péricles, eu falo no sentido assim, de que às vezes a fala ela dói muito mais uhum, do que um tapa na cara, tá? sim. Sabe assim, é uma coisa muito forte. A sociedade ela é muito cruel com as mulheres. Isso é Exatamente. um fato. Então, por exemplo, de exigência de vestir, comportamento, tipo, você não pode sentar assim, menina, você não pode Sim, fazer isso. Principalmente a gente que já tem mais de 40. Gostou do mais de 40? gostou Mais de bem 40 tá mais. bom. Mais de 40 tá bom, por Bem enquanto. mais. A gente tem mais de 40, a gente vivia uma sociedade de transição, né, que existiam muitos valores machistas, algo bem misógino, bem pesado, e que está migrando para algo diferente, que está sendo construído agora pelas essas gerações Sim, novas, sim, né, que é essa questão de gênero, sim, fluidez e tudo mais, que é bem sim. bacana também. Só que, como a gente fica no meio do caminho, a gente traz ainda um pouco desse peso, né? A gente ainda se julga muito, né? Do tipo, será que eu estou vestido adequado? Será que a minha roupa é adequada? A gente ainda tem Então, essa coisa da vítima, né? é, A gente é vítima, mas a gente se culpa a por gente se ser culpa por ser vítima. vítima, exatamente. Porque assim, né, eu vou falar pela minha pessoa, né? Até Uhum, porque, não vou falar, eu posso falar, eu tenho vários cases, né, sim. dos atendimentos, mas assim, A gente não vai expor, né, as não vou expor pessoas, a as gente vai pessoas. falar de Mas forma assim, aberta. então eu prefiro falar do meu eu. Mas é muito engraçado porque elas se reproduzem, essas cenas se reproduzem. Por exemplo, eu não nasci gordinha. Eu não sou gordinha. Eu tenho um ex-marido que ele é um gentleman. E o Marco Antônio falava assim, né? Quando eu falava, eu preciso emagrecer, nossa, tô me sentindo bem, nossa, como eu engordei. Olha, depois que eu tive esse problema cardíaco, essa medicação, né? Aí ele falava, não, eu acho ele um gentleman. Né? É o jeito dele falar. E por quê? Porque o Marco tem uma cabeça até bem aberta. Ele falava assim pra mim, não, você não é gorda, você está. E o estar é momento, né? É fase. E ele tinha uma concepção diferente de falar com a gente. Diferente com o meu relacionamento atual. Não estou dizendo que eu entendo às vezes que é até cultural do próprio ser, do próprio homem. Não estou Uhum. falando mal do meu companheiro, não é isso. Mas a forma que ele fala, sabe? Tipo, olha, Reproduz reproduzo uma uma coisa do cultura, tipo, é exatamente, uma obrigação que a uma mulher tem obrigação, de representar uma estética que não e tem, né? exatamente. E essa fala também me dói. E quando, né, eu tô falando isso por um detalhe menor, para vocês entenderem que eu também não tenho isso totalmente formado na minha cabeça. Isso é uma coisa que me incomoda. Isso é uma coisa que me incomoda. Uhum. Eu tô buscando uma diferença, não porque a sociedade está exigindo, ou porque ele falou. Hoje, com uma outra característica, uma característica de bem-estar, de me sentir com amor próprio, que a modificação é gostoso, você, quando a pessoa olha pra você. Hoje, eu fui numa cidade esses dias, e a menina brincou comigo, as pessoas que me conhecem lá. Poxa, você deu uma repaginada, né? Opa! Uhum. Aí eu falei, pensei, sim, uma repaginada, porque mexi no cabelo, porque mexi um pouquinho no rosto. Tá, que legal. Mas eu não sou só isso, você entendeu? Essa Sim. repaginada. Mas achei interessante, foi uma fala gostosa de se ouvir, de que te incentiva a você praticar essas Uhum. mudanças. Mas eu não queria isso para uma sociedade, entendeu? Eu não queria isso que fosse dessa forma. Eu não precisei ser agredida, sabe?
É mais ou menos assim. Acho que o Ai, que a gente quer eu acabo me explicar emocionando. que a gente vai falando as coisas. E é legal que a gente vive essas coisas, né, É, Lilian? é, O Instituto Essa Semana Bonita, ele acaba unindo mulheres que se apoiam para elas serem as sim, mulheres que elas querem ser. E não as sim, mulheres que os outros querem que elas sejam. exatamente. E isso também é um tipo de violência, porque é uma pressão. Então, por exemplo, a gente pensa na violência física, claro, ela existe estupro marital, um monte de coisas que o Instituto apoia, Perfeito, né, perfeito, que são todos. extremos, né, Sim, ameaças de morte, enfim, pessoas que são perseguidas, pessoas que, enfim, que é bem complexo, né, não vou nem entrar. é, Mas existe também aquela violência velada, aquela do olhar, da sim, que eu repreensão, acho que da é, risadinha, que sim, também é uma agressão contra a sim, mulher e afeta a autoestima e afeta como ela vai se transformar como você sabe, profissional, como mãe, como parceira. exatamente, Enfim. você sabe, Péricles, isso eu venho trabalhando, né? Eu venho trabalhando nesse período, né? Porque eu tive mesmo um período, eu tive uma última gestação minha do Pietro, eu engordei muito, muito, né? Uhum, E aí eu tive um problema cardíaco, né? Que afetou, tá tomando medicação há 10 anos, muito corticoide, uhum, asmática, enfim, tudo que você pode imaginar, tudo que tem de bombinha para poder. Mas isso contribuiu, óbvio, tô falando de mim, porque eu acho que eu sou a melhor experiência de tudo isso para falar. você tem Então, assim, propriedade para falar sobre exatamente. você, Até né? porque. Mas por que que eu falo isso? Porque essas queixas que eu estou falando, parece que elas são mínimas. E parece que a gente é tão estudada, tão empoderada, a gente trabalha tudo Uhum. isso que a gente não tem. Tem sim. E essas mulheres que eu atendo, quando elas trazem para mim isso, parece que a gente se fortalece e começar a entender que isso, sabe? São coisas pequenas que Exatamente. incomodam, porque na verdade é o que eu falo em algumas palestras, que de uma montanha qualquer um desvia, qualquer um sai, né? De um Perfeito. obstáculo imenso. Perfeito. Mas é uma pedrinha no caminho, é um desnível, é uma rachadurinha ali, é um degrau, é uma taxinha no chão que a gente pisa, machuca, cai, né? E Esse papo também de que vem de baixo não atinge, a gente não. senta no formigueiro para você ver. Então Até. não tem essa. Não. Uma coisa mínima, às vezes derruba. E isso eu falo nas empresas mesmo. A empresa chega, uma pessoa que chega e critica alguém porque engordou, porque emagreceu, porque caiu o Existe. cabelo, porque Existe, a gente não sabe. penteou, que o cabelo está com É ponta verdade. dupla. Gente, assim, a mulher ela não tem que ter uma estética, né? Ela pode estar gordinha, magrinha, bronzeada, branquela, como ela quiser, como ela tiver com o cabelo assim, assado, assim, não importa, careca, ela tem que ser a mulher que ela quer ser. Só que Exatamente. a pressão da sociedade sobre isso também acaba sendo uma forma de repressão. E isso destrói, Você às vezes, sabe muitas que. mulheres porque elas acabam não se Só empoderando que eu vou te dos falar uma espaços, das coisa, coisas, né? Péricles, Sim. que uma coisa assim que me incomoda muito. Não é nem tanto a questão dos homens. As próprias mulheres, Uhum. elas têm a capacidade de É, magoar as outras. sim. Eu sempre ouvi assim: Nossa, mas você tem um rostinho tão bonito. Opa, o que que ela queria dizer? É. Nossa, mas você tem que se cuidar, porque você tem um rostinho, você. Peraí, eu tenho um rostinho bonito, mas eu não tenho um corpinho que tá combinando com o meu rostinho. É Não. isso que eu entendi? Ou você. Ai, nossa, você precisa se vestir melhor. Você sabe o que é uma pessoa, uma outra Uhum. mulher, É. chegar pra você e fazer a Uhum. comparação? Aí você vai falar, eu sei que muitas pessoas vão falar, ah, mas isso aí é porque você não é posicionada. Peraí, não é nada disso, Péricles, não é nada Não, é que disso. afeta. Afeta a mim, afeta as outras, porque o que eu mais escuto nos acolhimentos é isso. E serve, sabe, de uma troca, sabe, de para que eu cada dia mais me fortaleço, porque cada dia eu quero buscar essa Uhum. mudança. Hoje eu busco essa mudança por uma qualidade de vida. Até Uhum. porque estou com 52 anos e eu fui liberada, Péricles, do meu cardiologista. Eu Uhum. aqui é uma coisa, a gente não vai falar de milagres, né? Mas assim, eu fiz um exame, eu fui fazer uma cirurgia na garganta em janeiro, e há 10 anos eu tomo 8 medicações cardíacas. Todos os tipos de medicação que vocês podem imaginar para o coração. Tinha um desvio na válvula mitral. Então, Sim, um tem que negócio tomar sério cuidado. onde eu não poderia, eu tinha restrição hídrica e não podia fazer exercício físico. Não tinha restrição. Então, imagina todo esse comportamento que eu vivenciei. Em janeiro agora, eu fui fazer uma cirurgia na garganta e eu te passei por Uma uma avaliação avaliação. cardíaca. Péricles, eu cheguei no laboratório, fiz o exame, o cara falou, olha, não tem nada no coração. Eu falei, não, não. Eu falei, repete. Repete o exame porque tem alguma coisa errada. Olha aqui, eu tomo isso aqui. Ele falou, não, não tem nada. Eu falei, moço, repete. Ele falou, olha, eu vou repetir diante do seu histórico. O cara foi super um gentleman também, repetiu o exame. Nada. Bom, não sei o que direcionar isso, mas enfim, levei para Uhum. o cardiologista para me liberar da cirurgia. Aí o cardiologista falou, realmente, Lilian, não tem nada. Você Aí recuperou. me recuperei. Como?
era até indicação Coisas cirúrgica. da vida. Coisas da vida que eu deixo para, Não, assim, né? importante que tá funcionando e não vamos E mexer o que nisso. aconteceu? Com isso, eu tive a liberdade. Aí que foi, ó. Aí eu vou dizer para você, é neste gatilho, até, porque as pessoas ficam me perguntando agora, nossa, repaginada, como se a gente tivesse encontrado um grande amor, como se a gente tivesse, né, ó, o que que ela tá fazendo, porque existe, ainda Um continua monte agora outro tipo de de especulações, especulações. outros tipos de especulações. Uhum, Mas o que que me despertou? Geralmente, exatamente isso, me despertou a necessidade de fazer uma atividade física, me despertou eu poder ser concedida a fazer as coisas que eu não podia fazer, sim. entendeu? Então, foi neste momento que Uhum, foi um processo que despertou para que eu pudesse buscar algo que me favorecesse. uhum, Hoje, com 52 anos, para que eu possa envelhecer, né, com mais saúde, com uhum. mais disposição. Afinal de contas, na minha casa, todo mundo pratica exercício físico, até a minha mãe. Eu era a única Que não sedentária, podia, né? se alegando o quê? Alegando a questão Que não pode cardíaca e as fazer isso. restrições. Hoje eu não tenho restrição, não tenho mais porquê, entendeu? Sim. E na verdade, então, o Instituto SOS Maria Bonita ele vem nessa pegada de libertar essas mulheres, de Exatamente. fortificar, de dar para elas direção e também de trabalhar desde que de situações, vamos dizer, extremas, né, de violência Muito. extrema, as pequenas violências diárias e as Sim, pequenas coisas que mas ó, acontecem no dia a dia mas e que também afetam as eu vou mulheres. te falar, de todos os atendimentos que a gente faz na SOS Maria Bonita, e olha que eu atendo muito, realmente, tem muita violência física, tem muita pressão psicológica, violência psicológica, mas elas chegam tão rompidas, com a autoestima tão baixa, Pérez, que se sentindo, sabe, assim, Uhum. muito vulnerável, É. muito. Então, é muito sofrido. Então, assim, é um processo que a gente tem lá, a gente cuida, a gente brinca que a gente cuida desde a alma, né? A Uhum. estrutura física, a alma da pessoa, a questão econômica, porque assim. Eu acho que o psicológico é fundamental, óbvio, né? Não sou Uhum. dessa área, mas o psicológico é fundamental, a estrutura psicológica é fundamental, só que é uma cicatriz que não vai curar rápido Uhum. e que tem sequelas para o resto da vida. Então a gente lá é como se a gente fosse amenizar aquele sentimento. Então ele não cura e não sai daquela forma, não é assim. São muitas camadas, né? Uma Exatamente. camada por cima de outra, de Mas, outra, de outra. exatamente, mas um fator que eu andei buscando e identificando até enquanto mim também na minha trajetória de vida e enquanto as mulheres, é o fator econômico. O Uhum. fator econômico, ele é predominante, porque com o fator econômico, a independência financeira, você, você tem a livre iniciativa, você pode fazer o que você quer, você pode sair desse ciclo de violência, porque você tem um poder aquisitivo, você está empoderado, você está recebendo, para que você se permita sair desse ciclo e trabalhar isso. Para que você depois possa, todo esse processo, para que você possa implantar esse dinheiro para você se cuidar, se valorizar, enfim. Eu acho assim, de todos esses processos, óbvio que se você não está com uma mente sã, como é que você vai também seguir para um trabalho, para um lado do Sim. trabalho? Mas a questão econômica também é um dos fatores muito importantes. Hoje a gente vê muito nas ONGs aí o atendimento psicológico, atendimento social, a gente tem nutricionista, a gente tem um médico parceiro que é o Dr. Hércules Valim, nós temos os psicólogos que são parceiros, nós temos uma equipe jurídica de parceria, né? Nós temos a tenda itinerante, né? Nós temos o Maria Café, porque são projetos que realmente trazem, pelo menos para que elas possam sair daquele ciclo de violência, ou seja, muitas mulheres pararam no tempo, Péricles, não estudam, não têm fonte de Eles renda. são projetos que dão um suporte. Mas Exatamente, sem a questão econômica que você falou, no capitalismo exatamente. que a gente vive, a pessoa não consegue se manter. Isso, Ela sai de uma dependência do ciclo de violência para uma sim. dependência da instituição. Se a gente E não é isso que consegue, a gente não. quer. A gente Se a quer que essa gente, mulher vá ser exatamente, quem ela quiser, caminhe exatamente. sozinha. Se a gente consegue, nesse primeiro momento, tirar elas, pelo menos, né, depois de todo esse processo que eu te falei, do acompanhamento e tal, tirar elas desse ciclo de violência e poder empoderar elas, por exemplo, numa locação de uma casa, ajudar com esse dinheiro, se manter por um período de 6 meses, que eu acho que é um período que as pessoas vão se amadurecendo, Uhum. inserir elas no mercado de trabalho. Muitas pararam no tempo, não sabem fazer um currículo, não sabem mexer num computador. Uhum. Então, assim, a gente também tem todos esses programas que a gente vai ajudando essa mulher a sair. E a coisa mais interessante que tem é que no decorrer ela fala, ai, Lili, eu quero me formar, quero fazer uma faculdade. E isso pra mim é tudo, você entendeu? Porque esse processo pra mim na minha vida foi transformador. Uhum. Hoje eu vivo do que eu trabalho, da minha fonte de renda, e não tem prazer maior na minha vida
que eu ter, né, a minha própria A sua fonte de renda, a minha independência, né? independência financeira do meu próprio trabalho. Sim. Então, gente, é isso. Então, quem se interessou, já entre em contato com a gente, vê como pode somar, Sim, colaborar. Também, assim, a gente ajuda e é ajudado, né? perfeito. Entendendo que também, assim, o Instituto SOS Maria Bonita não trabalha só com mulheres, né? Não, Eles têm homens, são grandes sim, parceiros, grandes aliados nessa luta, né? sim. Até porque todos os homens têm pais, têm mães, E filhos, né? né? Têm filhos, têm filhas, sobrinhas, amigas, irmãs e aí por diante, tios, tias, enfim, avós, né? Então a gente está sempre cercado de mulheres, então a gente precisa de cuidar dessas mulheres. Então é isso, daqui a pouquinho você vai ver mais ainda sobre o SOS Maria Bonita, sobre o Instituto, sobre como funciona, como ajudar, como entrar em contato, o que nós estamos fazendo. Oi pessoal, estamos de volta aqui com a Lília, falando do Instituto SOS Maria Bonita, e eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa lá do nosso instituto, né, que nós Certo, somos legal. parceiros, que ela me perguntou outro dia, mandou um e-mail, né, relatando uma situação, tal, que a gente tem também o atendimento psicológico, tudo mais, você conhece, e eu queria ler para você. Eu não vou falar o nome da pessoa, da Sim, mãe, claro. nada. Né? Ela estava relatando que a mãe dela sofreu muita violência quando era mais nova, né? Quando tinha ela criança, né? Que o marido era alcoólatra e batia, e enfim, aquela situação de chegar alcoolizada, ela não conseguia largar, não conseguia fazer. Deixa eu deixar o celular que eu já até memorizei a história, né? Que eu peguei aqui para lembrar, né? Para as coisas. E aí ela disse que numa situação dessa, a mãe foi empurrada, caiu no chão e fez um corte no rosto. Né? É claro, a cicatriz externa ficou evidente, mas as cicatrizes internas, né, são muito maiores do que esse corte. Mas mesmo cicatrizando, quando ela conseguiu se separar desse homem e ela, essa cicatriz era uma coisa que ela não conseguia se olhar no espelho. Então ela, desde de sempre, ela acorda de manhã e passa uma base no rosto e tenta maquiar, coloca um blush, exagera ali, certo? Faça frio, faça sol, ela não vai nem sair de casa, mas ela não consegue ficar sem a maquiagem, né? Então, é como se fosse talvez uma tentativa de se recuperar, né? E ela estava comentando comigo que ela tentou procurar já maneiras de fazer uma estética, uma plástica, mas não é uma plástica reparadora, né? Então, o sistema único de saúde não consegue contemplar, às vezes, esse tipo de cirurgia, porque tem outras pessoas que têm problemas, infelizmente, muito maiores, Que isso. que isso. E Não, mas aí, eu acho que não, Péricles. Isso é um então, que problema, isso né? é um É, problema. isso é um Tipo assim, grande a gente não problema, pode né? minimizar a dor do Não. outro achando que, ah, não, o que que é isso? Não, não, é a dor dela. A É, gente não tem como avaliar essa dor, medir essa dor. eu tive um professor de direito que ele falava assim, né? Que o cliente, os clientes, quando tinham um sofrimento muito grande, ou um abalo de uma audiência, não queriam nunca mais ver eles, né? Porque Ah, pega trauma, né? ver o profissional era reviver isso, né? Se eu trazer para uma É, analogia, imagina uma sequela, né? Né, ela lembra dessa de, ela vê o forma, cortezinho que, tá, exatamente, que nem é tão aparente, mas é lembra de tudo. reviver totalmente, todo momento, aquela violência. É, isso mesmo que a gente tenha essa oportunidade de abraçar esse processo, né, de transformação, isso aí é uma coisa que vai ficar para a vida dela, né, o resto da vida. Sim. Mas é importante até esse tema, por isso mesmo que nós buscamos, né, e eu venho Parceiros, buscando né? parceiros para isso. Sim. Eu até soltei um videozinho esses dias, um videozinho amador, eu Uhum. travo um pouco nisso, sabe, Périx, para falar que eu travo. Mas o que que acontece? Eu busquei uma parceria com uma clínica do cirurgião plástico bem renomado, que Ah, eu que bacana. conheci por intermédio de um amigo meu. E foi essa semana mesmo, né? Eu fui em Pinheiros, a gente almoçou ali na Oscar Freire, e ele fez uma proposta, né, de que ele está aberto a resolver situações que deixam as mulheres em sofrimento, né? Uhum. Então, ele abriu grandes possibilidades, e essa seria uma, óbvio, né, que Sim. eu acho que é uma coisa que a gente possa estar até auxiliando, entendendo. Uhum. Todos esses processos, não é assim, até eu recebi um monte de mensagem, né, depois, eu quero uma mama, Não, gente, não é não, não é isso. assim, Não é fútil, não é não é fútil, futilidade. não, É algo que tem tem todo, uma um exatamente, significado e uma significância, exatamente, né? exatamente. Até porque tem todo o contexto histórico, tá passando pela S.S. Maria Bonita, né, tem todo esse contexto histórico de Uhum. estar se olhando, olha quanto isso faz reviver, né? Essa característica de reviver todo esse ato deve ser muito dolorido, né? Sim. Então, assim, procure a gente, né? Procure a S.S. Maria E tem Bonita. uma coisa também que é importante comentar, não te cortando, mas é porque é legal pontuar isso. Para algumas pessoas, isso fica uma cicatriz que fica um fator de força, Perfeito. mas para outras, não. Não, Então, não dá para relativizar o sentimento da outra pessoa, tem que entender, acolher, ouvir
e ouvir para entender, não ouvir para dar uma resposta. Ah, mas Não, isso não é nada, tem gente não. que Não perdeu uma mão. banalizar. Pelo amor de Deus, Não, não tem banalizando. isso. Às vezes, até mesmo uma questão de um corte de cabelo, como você falou, que a pessoa muda, pintar um cabelo. Outro dia também aconteceu uma situação que eu fui fazer uma distribuição numa comunidade e a senhorinha pegou e eu fiz uma doação, dava um shampoo e trocava por recicláveis, né? Isso faz um tempo. E ela chegou, ai que maravilha, o shampoo da TV. Nossa, eu cheguei do Nordeste, nunca pude comprar um shampoo Tá desse. vendo? Eu lavava meu cabelo com sabão de coco. E eu olhei a senhorinha, dava, assim, ela tava até engraçada, ela tava um misto de alegria e ela tava emocionada de ganhar um shampoo, que eu não vou falar a marca, né? Porque eu não vou fazer merchan pra ninguém, ó. Quer que faça um merchan? Me chama, a gente faz. Mas a gente não vai fazer, porque eu não seja um apoiador do projeto, aí a Ô, gente Félix, fala. até porque a dor, Então, eu falo mas que a olha dor é só, ela subjetiva, lavou o né? cabelo, mas de repente o cabelo dela tava bonito, não era problema, mas para ela era tão importante que a gente pudesse ter esse momento de eu lavei o cabelo com aquele shampoo, agora eu sou uma nova mulher. Então, Sim. a gente não tem como saber a diferença que faz para a pessoa, às vezes um Sim, carinho, sim, uma sim, estética, às vezes até sim. uma limpeza de É pele, verdade. uma O valor, né? pintura. O valor. E também em outros casos, né, que você precisa de Sim. uma intervenção cirúrgica, quer dizer, um nariz que machucou, que quebrou, uma orelha, um brinco que outro dia eu vi também, uma pessoa que teve um brinco arrancado Sim, e sim. aí Tem danificou. muito, Nossa, é. são muitos Lá casos. no momento da agressão. Mas eu falo assim, a dor é subjetiva, né? Então, Uhum, assim, não dá pra banalizar, não dá pra né? Não mentir, dá pra né? banalizar. Mas é Mas isso, nós estamos juntos aí estamos para juntos, né, tentar com esses ajudar essas processos aí. pessoas. E agora que a gente já está encerrando esse nosso programinha especial aqui, curtinho, né? Espero que vocês tenham gostado. Como é que a gente consegue acessar o Instituto? Como é que eu consigo procurar ajuda e ajudar? Primeiro, como é que a gente procura ajuda? Né? Onde que a gente acha as Isso, Maria informações? Bonita. Isso, onde que a gente Tá aí na encontra? tela, né, o nosso 0800. Nós temos um 0800 que é um atendimento 24 horas disponível para vocês, né, que são assistentes sociais e psicólogos que fazem o atendimento. Nós temos o contato, né, do site, Uhum, que também via, está né, passando aqui para também está passando vocês. na tela. Bom, e-mail, telefone, contato, né, é isso. Nós temos as redes sociais, né, também, que são os canais que a gente Você tem. encontra tudo pelo site, né? Exatamente, exatamente. As informações estão lá. Que é mais Estamos fácil, né? aqui. E é importante o seguinte, passe esse site para outras pessoas, né, que Sim, você acha que precisa. divulguem. É claro que não Exatamente. fale, às vezes não, você não pode invadir a vida da pessoa. Olha, eu sei que você está passando uma situação Sim, difícil. Não, não. Mano, olha, você conhece essa ONG, conhece esse trabalho, olha que exatamente. legal. Divulguem, Mas né? você não sabe se a pessoa está precisando, né, ou não, Sim, então sim, faça esses endereços. Esse atendimento é gratuito, você vai ligar nesse sim, telefone, o sim. atendimento é gratuito, ninguém vai Não te paga cobrar nada, nada. nem agora, nem depois, nem durante, Sim. nada, é só Sem para te fins dar um lucrativos. apoio. É uma instituição sem fins lucrativos, né? Uhum. Onde a gente só tem para somar e transformar vidas aí. Legal. Em contrapartida, se você quer nos Ajudar. ajudar, como é que você pode nos ajudar? Como é que você pode fazer isso? Então, Péricles, a gente aqui, a gente tem vários projetos, né? Eu falo assim, liga pra gente, conversa. Acho que nada melhor do que uma conversa franca, da gente apresentando mesmo os nossos projetos, para ver o que que você se. Às vezes, assim, a questão do projeto de doação, eu falo que às vezes, assim, é uma questão de identificação, né? Uhum. Quantas pessoas não vivenciaram isso, ou tem alguém na família que já vivenciou um tipo de violência, ou que nunca vivenciou e tem vontade de ajudar? Então, liga Sim. pra gente, a gente faz o atendimento. Se quiser falar comigo também, pode me chamar. Eu apresento todos os projetos que a gente tem, o que a gente está executando no momento, o número de pessoas, né, quantitativo, né, de pessoas que a gente está atendendo. Sim. E também, de outra forma, não tem valor estipulado, a gente tem os projetos de apadrinhamento, não tem valor estipulado, é uma doação simbólica, seja o que você quiser. E outra, uma doação que eu acho assim, é uma das melhores. Seja um voluntariado, Sim, é venha o seu participar, tempo, né? doe seu tempo, o que você sabe fazer de melhor no seu trabalho, o que você sabe fazer, vem somar. A gente precisa de pessoas. Preciso de pessoas que possam ajudar a transformar a vida de outras pessoas. É Claro, se isso. você quiser doar de uma casa, uma mansão, um iate, Ai, a gente outra, a aceita, gente né? aceita, Para levar as claro. pessoas para passear de lanche, tá Sim. tudo bem. Só que se você também às vezes puder doar, sei lá, às vezes a pessoa é simples, né? No sentido, preciso de uma manicure, eu posso. Claro, já Sim. ajuda uma pessoa a Opa. fazer. Já tirar Sim. um design de É um sobrancelha já momento, ajuda, né? exatamente, né? Uma roupa, enfim, né? Tem alguns eventos, um brinquedo.
E também, claro, que empresas que queiram um projeto, até mesmo implantar algum tipo de projeto dentro da empresa, também Sim, entre em contato com a nós já gente, que a gente temos tem a também, parte da exatamente, nós consultoria temos toda também. essa parte. Isso é muito importante. Mas olha, Pérez, eu estou muito feliz. Esse nome, esse Maria Bonita, acho que ele pegou, né? Um nome que eu escolhi assim, não foi aleatório. Um outro momento eu conto o porquê da Uhum. história, né? De ter escolhido esse nome. E assim, é que não dá pra. Eu também preciso trabalhar, como eu falei nos vídeos, né, amadores que eu faço, preciso trabalhar, eu pago as minhas contas, eu tenho o meu trabalho, não dá pra mim focar 24 horas para SS Maria Bonita, mas a gente tá lá 24 horas, né, Sim. disponibilizando parceiros, voluntários para os atendimentos, para a gente tentar crescer. Eu acho que se eu tivesse mesmo esse sonho injetado e não precisasse trabalhar na minha área, né, da consultoria e Sim. focar só Só na para SS Maria ele, né? Bonita, eu acho que a gente decolaria muito mais. Mas assim, tô feliz. A gente está alcançando muitas parcerias, aonde eu estou levando está sendo bem aceito, porque nós estamos realmente com um trabalho diferenciado e é um trabalho sério. Então, acho que Uhum. isso é o mais importante. Então é isso, pessoal. Então, ó, um beijo no Um coração de beijo para vocês e até vocês. a próxima. Até logo.